Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar. Olá, seja bem-vindo ao canal do professor Sérgio Santos. A aula de hoje será sobre a estrutura frasal da língua portuguesa. Trata-se de um tema de extrema importância para você que precisa compreender algumas noções básicas como frase, oração, período, como sujeito, objeto direto, adjunto adverbial. Você que quer entender a concordância verbal, que quer compreender o mecanismo de uso da vírgula. Entender primeiro esse assunto, como é que se organiza uma frase em português, qual é a estrutura frasal da língua, é fundamental, facilita a aprendizagem desses outros conceitos. Então, eu vou começar com uma pergunta aqui fundamental. O que é organização sintática? Para responder essa pergunta, eu não vou dar logo de cara um conceito. Eu trouxe aqui a reprodução de uma revista em quadrinhos, 2 páginas da revista. Está aqui a referência, foi de setembro de 2015, uma revista do Cebolinha. E nessa história, a gente tem aqui Cebolinha em Ao Contrário. Eu vou fazer uma referência breve aqui ao que acontece. Vocês estão percebendo aqui que o Cebolinha acabou de apanhar da Mônica e o Cascão aparece na sequência, né, já preocupado, querendo saber o que foi que aconteceu aqui. Certo? E a Mônica sai de cena dizendo, e vê se assim você aprende. Na sequência, eu não reproduzi tudo, mas se prolonga nas páginas seguintes, a conversa entre Cascão e Cebolinha vai revelar uma estranheza, né? Ou seja, o Cascão vai estranhar o modo como Cebolinha fala aqui com ele. Vamos ler aqui um pouquinho para entender o que é que causa estranhamento nessa conversa. Cebolinha, você tá bem? Cascão, acha você o quê? Hein? Com uma coelhada dessas depois bem ficaria quem? Cebolinha, você tá falando muito estranho. Cascão bobo deixa de ser. Jeito de falar meu estranho tem o quê? Você tá falando tudo ao contrário. Louco está você? Ao contrário, falando como posso eu estar. Então vejam que o que causa estranheza aqui nesse diálogo, a estranheza, no caso, Cascão estranha essa conversa, não é o fato, por exemplo, de Cebolinha falar contrário, trocando o R pelo L. Normalmente esse personagem faz isso. Cebolinha, lá vai eu trocando aqui. Cascão já é habituado com essa forma de falar. Cebolinha compreende perfeitamente quando ele faz essas substituições fonéticas. Ok? Mas o que causou estranhamento em Cascão foi o fato de Cebolinha usar uma sequência de palavras para formar as frases que não é habitual. Ele estranhou muito isso. Bem, o que é que a gente pode inferir disso? Primeiro é que todo falante português reconhece como sendo construções linguísticas possíveis em sua língua palavras combinadas de certo modo. O que é que significa? Que eu posso combinar palavras de diversas maneiras, mas eu não posso combinar de qualquer maneira. Por exemplo, uma criança bem pequena, né? A gente pode pensar uma criança de um ano e pouco, que já aprendeu a falar, ele pode até ter dificuldade de pronunciar certas palavras. Ele pode dizer, por exemplo, o cato em vez de o gato, trocando o som G com o som Q. Eu estou falando aqui de sons mesmo, de fonemas, eu não estou falando de letras, a letra G e a letra C. Eu estou falando do som. Então, muitas vezes acontece isso. Agora, por mais que ocorra essa dificuldade de pronúncia, nenhuma criança vai dizer, por exemplo, catu. Ele não vai fazer essa substituição porque ele sabe que o artigo O deve aparecer antes do substantivo gato, que ele pronuncia cato. Ok? Ele não tem um conhecimento consciente disso. Ele não sabe que o nome desse artigo, ele não sabe que o nome dessa outra palavra é substantivo. Mas ele sabe construir a frase porque ele ouve, né, e ele aprende ouvindo. Ele começou a falar exatamente porque ele ouvia as pessoas falando. Agora, tudo bem, a gente está falando aqui de frases. Eu não trouxe um conceito de frase, mas a gente pode deduzir que a frase é algo que provoca algum tipo de sentido. É uma sequência de palavras, no caso, que traduz um sentido completo. No caso da história aqui, o Cascão teve dificuldade de perceber nessa sequência de palavras um sentido completo. Por isso que ele diz que Cebolinha está falando de uma maneira estranha.
Mas será que isso aqui é uma frase? Por exemplo, o círculo é quadrado. Alguém pode até objetar assim, dizer, professor, mas isso aqui não pode ser uma frase, porque isso aqui não faz sentido, o círculo não é quadrado. É exatamente por isso, né? Essa reação comprova exatamente o contrário, que isso aqui é uma frase. Porque uma das reações possíveis é alguém perguntar, está ficando louco? Né? O círculo não é quadrado, o círculo é redondo. Se alguém reage a essa sequência de palavras, é porque ela compreendeu algum sentido aqui e discordou desse sentido. Diferente de uma sequência como essa, quadrado é círculo U, que não vai provocar o mesmo tipo de reação, porque simplesmente não dá para discordar disso, porque isso aqui não traduz absolutamente nada. Então a gente percebe aqui que é possível certas construções, nós reconhecemos essas construções, e outras construções nós não reconhecemos. Para ficar mais claro isso aqui, aquilo que eu acabei de falar, há muitas formas de combinar as palavras, mas nem todas são possíveis. Cebolinha, você tá bem? Aí o Cebolinha responde, Cascão, acha você o quê? Essa sequência, embora cause estranhamento no Cascão, não é uma sequência impossível em português. Você pode colocar de repente o verbo, que é acha, já a gente vai falar de verbo aqui, antes do sujeito, que é esse pronome aqui, você. E outras formas são possíveis. Cascão, o que você acha? Você, Cascão, acha o quê? Acha você o quê, Cascão? Certo? É possível fazer várias combinações diferentes, mas nem todas podem. Por exemplo, eu não posso dizer acha que o Cascão você. Isso aqui não traduz nenhuma uma informação, não faz nenhum sentido e, portanto, não é uma frase em língua portuguesa, apesar de todas as palavras aqui pertencerem à língua portuguesa. Aqui a gente chega ao conceito de sintaxe. Sintaxe significa exatamente ordem e disposição. É uma palavra de origem latina. Muita gente acaba pronunciando sintaxe como se isso aqui fosse dois fonemas, essa letra representasse dois fonemas. Na verdade, é o fonema C, sintaxe. E aí a gente tem essa noção. Uma língua não se faz só com palavras. Não basta só palavras, a gente já viu isso aqui. Eu tenho que ter palavras, mas eu também tenho que ter uma combinação possível dessas palavras. E aqui a gente tem um movimento de vanguarda, né, da vanguarda europeia, o dadaísmo. Tristan Tzara, ele traz aqui nesse poema uma receita para fazer um poema dadaísta. E nessa receita a gente vai perceber que vai haver um rompimento com essa sintaxe, com essa ordem das palavras, a estrutura. Né? Pegar num jornal. Pegue a tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as no saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ele é um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Então percebam que esse poema exatamente vai de encontro a tudo que a gente foi falando aqui sobre a ordem das palavras, sobre a estrutura de uma frase em português. Vejam que aqui, se a gente for cumprir essa proposta aqui, fazer essa receita, a gente pode ter esse tipo de combinação aqui. Isso aqui nessa fonte aqui, nesse blog, exatamente foram pessoas que fizeram isso aqui que foi sugerido. E é claro que nada disso pode ser chamado de frase em português. Mas é preciso dizer também que a proposta era exatamente romper com esse discurso racional, que traduz algum sentido. É isso que o dadaísmo estava propondo. Um rompimento mesmo com a lógica, com o sentido e com tudo isso. É um movimento iconoclástico, de certa maneira. Então vamos prosseguir. Continuando com a ideia de sintaxe como ordem de disposição, a gente vai perceber também uma coisa muito importante, que toda língua apresenta uma organização sintática. Não é só a língua portuguesa. O inglês também tem a sua organização sintática. Por exemplo, vocês vão me perdoar, eu não sei pronunciar em inglês, eu sou formado em letras português, né? Nem todo professor de português domina inglês, então eu vou tentar ler aqui. I can speak English.
seria a tradução, né? Seria traduzida aqui para o português por eu sei falar inglês ou eu posso falar inglês. E aqui, vejam que a estrutura aqui é muito parecida, né? Primeiro eu tenho o pronome, depois eu tenho o verbo, depois um outro verbo e depois um complemento desse verbo. Mas quando a gente coloca isso aqui numa frase interrogativa, vejam que isso aqui acontece uma coisa diferente no inglês. O verbo que apareceu depois do pronome vai agora aparecer antes. Em português isso aqui não se altera, certo? Pelo menos não há obrigatoriedade dessa inversão. Então a gente já percebe aqui uma distinção da estrutura da língua inglesa e da estrutura da língua portuguesa. Um outro exemplo está aqui. Chico's Restaurante. Aqui a gente tem uma mistura das duas línguas, né? Isso é muito comum aqui no Brasil, muita gente faz esse tipo de coisa. Esse apóstrofe com esse S substitui exatamente esse do aqui, né? Significa essa ideia de posse. Então, Chico's Restaurante pode ser traduzido como restaurante do Chico. Agora a gente percebe aqui uma coisa interessante. Primeiro no inglês aparece o nome do estabelecimento e depois a especificação de que tipo de estabelecimento nós estamos falando. No Brasil, né, em português no caso, acontece o contrário. Primeiro vem o tipo de estabelecimento para depois eu dar o nome, né, nomear esse estabelecimento. Ok, agora a gente já entendeu o que era a frase, né? Tem que ter sentido completo. Agora o que é período? A gente vai chegar nessa noção de período. Mas para isso a gente vai usar um texto. Nós vamos ler esse poema aqui e vamos tentar extrair desse poema a noção de período. Subi a porta e fechei a escada. Tirei minhas orações e recitei meus sapatos. Desliguei a cama e deitei-me na luz. Tudo porque ela me deu um beijo de boa noite. É um poema de um autor desconhecido. Esse poema causa estranheza, não porque há aqui uma inversão na ordem das palavras, como aconteceu no caso de Cebolinha. Não existe uma inversão da estrutura sintática do português. O que existe é a combinação diferente, né, uma combinação que causa um certo estranhamento, dos verbos com os seus complementos. Por exemplo, subir a porta é uma coisa que nós não compreendemos como algo lógico. O lógico seria subir a escada e fechar a porta, só que ele faz uma inversão. Isso aqui pode parecer estranho, realmente muito esquisito, mas quando a gente chega aqui no final, a gente entende o que aqui o eu lírico está querendo dizer. O eu lírico é esse personagem que o autor inventa para dizer o que ele quer dizer, né? Ele imagina um personagem dizendo isso, e esse eu lírico conseguiu romper com toda a lógica aqui só porque ele recebeu um beijo de boa noite. Ou seja, esse beijo foi tão desorientador, ele ficou tão desorientado com esse beijo aqui, que ele acabou fazendo tudo de forma ilógica, né? Parece aquela coisa de você estar tão desatento e você vai tentar guardar as suas meias na geladeira. Você está desatento e acaba fazendo essas coisas meio esquisitas. Eu acho que vocês já devem ter feito algum tipo de coisa assim esquisita. Bem, cada frase dessa é um período. Nós já entendemos que isso aqui é uma frase porque tudo isso aqui tem sentido completo. Mas cada uma dessas frases é um período. Por que é um período? É uma frase constituída de uma ou mais orações. Agora nós temos dois conceitos aqui para entender o que é período. Eu trouxe o período antes porque a gente falou de frase e o período é uma frase. A frase é isso aqui que eu tinha falado, mas eu não tinha trazido o conceito ainda. Está aqui o conceito bem explícito. Palavra, pode ser uma palavra só. Oi, por exemplo. Ou combinação de palavras com sentido completo. Traduzir um sentido é uma frase. Oração é uma frase ou pedaço de frase construída em torno de um verbo. Essa aqui é uma informação nova para a gente. Se tiver verbo, é uma oração. Nós temos verbos aqui. Isso aqui é um verbo.
esse aqui é outro verbo, portanto eu tenho aqui duas orações. Se eu tiver verbo, eu tenho oração. E se eu tiver oração, eu tenho período, porque o período é uma frase constituída de uma ou mais orações. Se for só uma oração, tudo porque ela me deu um beijo de boa noite, aqui a gente só tem um verbo. Aqui é uma oração absoluta ou um período simples. Se tiver mais de um verbo, como aqui, eu tenho uma frase, eu tenho duas orações e eu tenho um período composto. Portanto, período tem sentido completo, como a frase, por isso que é uma frase, e período tem verbo. De uma forma mais clara, só para resumir, período é uma frase e o período tem verbo. Se tiver um verbo, período simples. Se tiver mais de um, período composto. Continuando, o período se organiza em torno do verbo. Percebam que eu falei de verbo aqui, mas alguém pode dizer, professor, mas eu não sei o que é verbo, tenho dificuldade em identificar isso. Importante, se você não sabe o que é verbo, você vai ter muita dificuldade de entender como é que funciona a língua. Porque o verbo é a palavra-chave aí. É a palavra mais importante do período, a palavra mais importante da oração. Né? E embora a gente tenha frase sem verbo, essas frases são pouco estudadas. Normalmente nós estudamos as frases em torno de verbos, as frases verbais ou orações. Então vamos lá, vamos pegar. Subi a porta e fechei a escada. Será que eu tenho um verbo aqui? A gente pode pensar que esses fatos aqui que estão sendo ditos estão no passado, no presente ou no futuro. Normalmente, lendo isso aqui, a gente já percebe que essas coisas já aconteceram. Elas estão no tempo pretérito, ou seja, no passado. Se eu quiser dizer que essas coisas ainda iriam acontecer, como é que seria o período? Existem algumas possibilidades. Uma das possibilidades é trocar subir por subirei e fechei por fecharei. Certo? É claro que normalmente nós não falamos assim, nós não dizemos o futuro indicando com essa terminação. Isso aqui é uma terminação formal. A gente gosta de usar um verbo aqui auxiliar, o verbo ir. Nós falamos vou subir e vou fechar. Mas observe que eu tive que fazer uma substituição aqui. Se eu quisesse dizer sobre o momento atual, eu posso dizer subo a porta, está acontecendo agora, e fecho a escada. Mas se eu quiser especificar exatamente um tempo muito específico, assim, do presente, estou subindo, eu estou usando um verbo auxiliar também, estou subindo a porta e estou fechando a escada. Essas palavras que sofreram alteração para indicar tempo são os verbos. Está aqui o conceito, verbo é a palavra que sofre modificação para indicar tempo. É muito importante que você entenda essa noção. Isso é muito mais importante do que aqueles conceitos que a gente diz que verbo é a palavra que indica ação, que indica estado, que indica fenômeno da natureza, que é muito comum se explicar verbo por essa perspectiva, mas o problema de dizer que verbo são essas coisas é que isso não distingue verbo de outras palavras. Eu posso de repente falar chuva, a palavra chuva indica um fenômeno da natureza, mas chuva não é um verbo, é um substantivo. Então só o conceito de verbo indicando o sentido, a semântica no caso, né? A gente fala sentido semântica, não é suficiente. Para entender o que é verbo, eu vou falar sobre a questão flexional, ou seja, o verbo é aquela palavra que sofre flexão, que muda, que modifica-se para indicar o tempo. Ok? Então, continuando. Como é que funciona a língua, então? Eu tenho um mecanismo de combinação. Vejo que eu vou combinar as palavras de uma determinada maneira. Nós já falamos disso. Não é combinar de qualquer maneira. Mas como é que é isso aqui? Como é que a gente faz essa combinação? Vamos pensar nos dois verbos que apareceram aqui. É o verbo subir e o verbo fechar. Por uma questão de lógica, a gente não é uma coisa que eu inventei, o professor Sérgio inventou. A lógica estabelece que para subir eu tenho que ter alguém subindo. Não tem aqui especificando de forma explícita quem está subindo. Mas eu sei que essa terminação subir, essa terminação ir, equivale à primeira pessoa. Ou seja, é esse pronome aqui, eu. Porque eu não posso dizer ele subir, eu vou dizer eu subir. Então, esse primeiro elemento que vai ser pedido aqui, vai ser combinado, ele poderia aparecer explícito, eu subi. Não apareceu,
mas é essa palavra. Para subir tem que ter alguém subindo, tem que ter algo subido. O que é que foi subido? A porta. Então, ele subiu, eu subi a porta. No caso, eu subi a porta. Eu tenho a combinação de um termo aqui, que não apareceu, mas poderia ter aparecido, com outro termo que completa esse verbo. Da mesma forma como vai fechar. Para fechar tem que ter alguém fechando, no caso eu novamente, e algo sendo fechado, aqui a escada. Então eu fechei a escada é a combinação de um elemento que aparece aqui antes para indicar quem está fechando e um elemento que aparece depois indicando o que foi fechado. Certo? É esse mecanismo de combinação. Nós não demos nome a esses elementos, mas eles têm nomes. Vamos lá. Olha como é o mecanismo da seleção. Né? Olha que aqui a gente estava falando do mecanismo da combinação. Uma palavra, o verbo, no caso, exige a presença de outras para que ele possa fazer sentido e aparecer numa frase. Para subir tem que ter alguém subindo e algo sendo subido. Aqui eu estou falando do mecanismo agora de seleção. Vejam que em cada espaço que está aqui, olha, eu tenho aqui um elemento antes do verbo e um elemento depois do verbo. Da mesma forma como tem aqui, ó, antes do verbo, depois do verbo. Aqui eu tenho, no primeiro exemplo, o pronome eu, como a gente tem lá. E aqui, como complemento, a porta. Veja que aqui a gente já nomeou. Esse primeiro elemento que aparece aqui é o sujeito. Esse segundo elemento que aparece é o complemento, que a gente chama de objeto. Certo? Mas eu não sou obrigado a usar sempre essa palavra para ocupar essa função aqui do sujeito. Eu posso usar outras. Por exemplo, Gustavo, a palavra Gustavo, que é um nome próprio, poderia ocupar esse espaço. Então, claro que eu teria que fazer uma alteração aqui na terminação do verbo, e eu poderia trocar a porta por um morro. E eu poderia ter uma frase como Gustavo subiu o morro. Ou seja, eu continuei usando esse mesmo verbo subir, que exige dois elementos aqui combinando com ele. Um elemento antes e um elemento depois. Ou seja, um sujeito e um complemento. Mas esse sujeito e esse complemento podem ser outros. Maria e Bianca, por exemplo, aqui vai fazer uma alteração. O vigia. Mas eu não posso colocar qualquer elemento aqui para ocupar a função de sujeito. Eu não posso usar simplesmente o artigo e dizer o cantou um belo samba. Não dá para usar apenas o artigo para ocupar isso aqui. Como eu não posso usar, por exemplo, uma preposição de, para dizer o presidente do Palmeiras adiou de. Esse de não pode ser o complemento do verbo. Quem adia alguma coisa. Então tem que ter algum complemento. Então percebo que existe uma organização sintática que é primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Está aqui. A organização sintática do período em português é SVO, sujeito, verbo, objeto. Complemento é a mesma coisa, objeto e complemento. Observe, olha a observação interessante. O sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. Professor, tudo bem, o primeiro elemento aqui é o sujeito, mas como é que a gente sabe de fato que é o sujeito? Isso aqui não poderia estar invertido? A gente viu que existem várias possibilidades de combinação, né, de organização da frase. Eu posso dizer, subiu Gustavo o morro. Como é que eu sei que Gustavo é o sujeito? Porque Gustavo vai ser o termo que vai obrigar o verbo a ficar no singular ou ir para o plural. Quando o sujeito está no singular, o verbo está no singular. Quando o sujeito está no plural, o verbo está no plural. Portanto, eu tenho aqui Gustavo, subiu. Mas quando eu troco o Gustavo por Maria e Bianca, que são duas pessoas, eu sou obrigado a colocar o verbo no plural. Da mesma forma, se eu trocar eu por eles, eu vou ser obrigado também a colocar esse verbo no plural. Ou seja, esse daqui é um elemento que se chama sujeito, porque ele obriga o verbo a concordar com ele. Certo? E aqui eu tenho um complemento, porque esse verbo sozinho não comunica uma informação completa. Se eu disser eu subi, vai ficar faltando aqui eu subi o quê? O que é que foi subido nesse caso? Continuando, a gente vai percebendo então que cada verbo tem uma quantidade de elementos que ele exige. A gente pode chamar isso de várias maneiras. Pode chamar isso de modificadores, pode chamar isso de valência. Aqui a gente está chamando de argumentos. Quantos argumentos tem um verbo? Veja bem, aqui é o verbo chover. Eu coloquei aqui, choveu. Será que precisa de um sujeito aqui, um elemento aqui antes do verbo, indicando quem está chovendo? Obviamente que não. Choveu, tem que ter algo sendo chovido, tem que ter um complemento aqui, choveu o quê? Também não. Tem que ter mais outro complemento? Não. Quantos argumentos? Nenhum. Ou seja, eu posso dizer simplesmente choveu e isso aí é uma frase completa.
É uma oração completa, é um período completo. Agora eu tenho meu avô morreu, o verbo aqui morrer. Para morrer, tem que ter alguém morrendo? Tem. Aqui está sendo representado por meu avô. Para morrer tem que ter algo sendo morrido? Não. O meu avô não está praticando uma ação que alguém está sofrendo. Não existe isso. Portanto, se eu disser meu avô morreu, é uma frase completa, ou seja, o verbo morreu só pede um argumento. Ele só pede o sujeito. Agora, quando a gente diz nós consertamos a bicicleta, o verbo que a gente tem é consertar. Consertamos. Para consertar tem que ter alguém consertando. Quem é que está consertando? Nós. E algo sendo consertado. O que é que está sendo consertado? A sua bicicleta. Precisa de mais algum complemento? Não. Se eu disser nós consertamos a sua bicicleta, nós temos uma informação completa. Portanto, o verbo consertar pediu o sujeito e pediu um complemento. Certo? Agora, se eu tenho uma frase, o aluno mostrou o caderno ao professor, eu tenho o verbo mostrar. Para mostrar tem que ter alguém mostrando, aqui o aluno, algo sendo mostrado, o caderno, e a quem é mostrado, ao professor. Percebam que aqui eu exijo um sujeito, eu exijo um complemento, mas lá precisa também um outro complemento. Tem que ter um outro objeto aqui. Porque não adianta dizer apenas que o aluno mostrou o caderno. Ele mostrou a quem? Então aqui eu tenho mais uma informação para acrescentar, ou seja, o verbo mostrar pediu 3 argumentos. Tá certo? Então fica fácil para você entender a ideia aqui de concordância. Olha a ideia de concordância. A gente vai falar já sobre isso, mas para quem de repente já tem uma noçãozinha, veja que nós exigiu o verbo a aparecer no plural. Se eu colocasse eu, iria aparecer no singular, primeira pessoa do singular, tá? Primeira pessoa do plural, primeira pessoa do singular. Ou seja, o verbo é o elemento que concorda com o sujeito. A gente já entende isso. E o verbo normalmente é acompanhado de sujeito. Alguns verbos, por exemplo, vejo que aqui de todos os verbos, o único que não precisou do sujeito foi o primeiro, que indica um fenômeno da natureza. Normalmente, esses verbos não pedem sujeito. O restante pede. Porque todas essas ações aqui tem que ter alguém por trás. Alguém tem que morrer, alguém tem que consertar, alguém tem que mostrar. Alguns desses verbos aqui pedem também complemento. Porque alguns verbos podem terminar apenas no sujeito e no verbo. Se ele continua necessitando de alguma coisa, a gente chama esse de complemento. Então aqui complemento 1, se pedir só um, complemento 2, se pedir mais um. E a gente chama complemento de objeto, tanto faz. Objeto 1, objeto 2. Prosseguindo, não é obrigatório, mas eu posso acrescentar uma informação a mais. Essa informação a mais é uma circunstância. Eu posso dizer choveu muito. Eu estou falando da intensidade com que choveu. É uma informação obrigatória para eu ter uma frase em português? Não, se eu disser apenas choveu, a gente já viu que eu tenho uma informação completa. Mas se eu quiser acrescentar essa circunstância, eu posso. Né? Meu avô morreu. Olha que eu peguei as mesmas frases que nós fizemos e eu só fiz acrescentar uma informação. Morreu o quê? De desgosto. Aqui é a causa da morte. Não sou obrigado a dizer, mas eu posso dizer se eu quiser. Nós consertamos a sua bicicleta na semana passada, indicação de tempo, circunstância de tempo. O aluno mostrou o caderno ao professor na sala. Uma indicação aqui também de lugar. Então, essa informação circunstancial recebe nas gramáticas normativas, ou seja, as gramáticas que indicam o que deve ser feito, como é que você deve escrever, como é que você deve falar, o português padrão. Nessa gramática isso se chama adjunto adverbial. O nome dessa circunstância é adjunto adverbial. Então nós temos o sujeito, o verbo, os objetos, ou o objeto, dependendo do caso, e o adjunto adverbial. Agora, para que serve conhecer essa organização sintática do período? Para várias coisas. Por exemplo, estabelecer a concordância verbal. Se eu sei que o verbo acabar, por exemplo, exige um sujeito, eu vou procurar saber quem é esse sujeito. Porque para acabar tem que ter alguém acabando. O que é que está acabando? As férias. Isso aqui é o sujeito de acabar. E esse sujeito apareceu aqui no plural, as férias. Se o verbo ele tem que concordar com o sujeito, então eu vou ter que pegar esse verbo e colocar no plural também. Acabaram as férias. Notem que é comum as pessoas falarem acabou as férias quando o verbo aparece no início da frase
muitas vezes ele é colocado no singular porque a gente não sabe exatamente que a sequência que vem depois é o sujeito. Se a gente tiver essa consciência, a gente vai colocar o verbo no plural. Veja que eu posso dizer acabou as férias, mas se eu colocar as férias no início da frase, normalmente as pessoas vão cometer menos desvios em relação à concordância verbal quando colocam o sujeito na frente. As férias acabou é uma, vamos dizer assim, uma organização, uma concordância até possível de se ouvir, mas não é, vamos dizer assim, tão recorrente. Então as férias acabaram. Então estabelecer a concordância verbal é importante, né? Saber disso aqui. Isso aqui é uma das questões que são mais cobradas em concursos, né? Você compreender essa noção de concordância verbal, e isso é preciso você saber como é que as palavras se combinam em torno do verbo. Outro, compreender as regras de emprego da vírgula. Por exemplo, eu não posso separar o sujeito do verbo. Então eu tenho que saber quem é o sujeito e quem é o verbo. Meu sonho é conhecer Buenos Aires. Eu não posso colocar uma vírgula aqui depois de meu sonho porque eu estou separando esses dois elementos que são inseparáveis. Na semana passada, João cometeu um grave erro. Esse elemento que é circunstancial, que é uma adjunta adverbial, esse que não é obrigatório, percebam que eu posso ter uma frase: João cometeu um grave erro. Essa sequência aqui não é obrigatória. Esse elemento normalmente aparece no final, como a gente viu aqui, certo? Mas se nós quisermos colocar em outro lugar, fazer uma outra organização sintática aqui, colocando no início da frase, isso é possível, só que eu vou ter que separar por vírgula. Veja que entender o emprego da vírgula é preciso entender a organização sintática do período. Outra aqui, perceber frases truncadas com estrutura incompleta. Eis o resultado da especialização da economia, cuja forte geração de emprego, em troca de menor competitividade... Epa, está faltando alguma coisa. Ele começou a frase, eis o resultado da especialização da economia, aí foi fazer uma explicação sobre isso. Cuja forte geração de emprego, aí cuja forte geração de emprego, o quê? O que é que aconteceu com essa forte geração de emprego? Em troca de menor competitividade, então é preciso completar. É uma estrutura incompleta, a gente percebe que está faltando alguma informação. Se a gente entender como é uma estrutura de uma frase, a gente vai saber quando essa estrutura estiver incompleta, ou seja, a frase vai aparecer truncada. Revisando, cada língua apresenta certas combinações possíveis de palavras, como a gente viu, que são reconhecidas por seus falantes nativos. Não é qualquer combinação, mas existem combinações possíveis, várias combinações. Período é uma frase com um ou mais verbos. Então é preciso entender isso. O verbo organiza o período. Ele determina quantos argumentos devem aparecer no período. Se um, se nenhum, se um, se dois ou se três. A organização sintática básica é sujeito, verbo e objeto. Por quê? Porque a circunstância, ou seja, os adjuntos adverbiais, não são obrigatórios. Além do sujeito e dos complementos, objetos, os períodos podem apresentar circunstâncias, ou seja, adjuntos adverbiais. Para quem quiser se aprofundar nos assuntos, aqui algumas indicações. Iniciação sintática do português, de José Carlos de Azeredo. Moderna gramática portuguesa, de Evanildo Bechara. Pequena gramática do português brasileiro, de Ataliba Castilho e Vandelias. Transitividade e seus contextos de uso, de Maria Angélica Furtado e Maria Medianeira. Gramática descritiva do português, de Mário Perini. E a gramática de valências, de Mário Vilela. É claro que essas referências é para quem de repente está no curso de letras, para quem tem interesse em se aprofundar no assunto, quem gosta de estudar línguas. Mas o que nós falamos aqui neste vídeo é o mais importante. Espero que esta aula tenha sido proveitosa para você e que a gente possa se encontrar em outros momentos. Então, se você gostou do vídeo, por favor, dê like, compartilhe em suas redes sociais, divulgue, comente aqui, aqui embaixo do vídeo, para que o nosso trabalho possa ir adiante. Então, um abraço e até a próxima.